Segunda-feira, dia 30 de junho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro com a palavra de Jesus no Santo Evangelho. Que alegria começar esta nova semana juntos, deixando que a palavra de Deus ilumine nossos passos e decisões. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus em mais uma de suas pregações. As multidões o cercam. Ele já estava indo embora. E é justamente neste momento de partida que duas pessoas se aproximam dele com propostas de seguimento. Mas as respostas de Jesus são desconcertantes, quase duras. Para quem se oferece para segui-lo incondicionalmente, ele fala de renúncia e desconforto. Para quem pede um tempo para cumprir outras tarefas, ele exige prioridade absoluta. Esta passagem nos coloca diante de uma das questões mais desafiadoras da vida cristã. O que significa realmente seguir Jesus? Quais são as exigências do discipulado? E como conciliar o amor a Deus com os compromissos humanos legítimos? São perguntas que atravessam os séculos e chegam até nós hoje. Porque seguir Jesus não é uma decisão romântica ou superficial. É uma escolha radical que transforma toda a nossa existência. Hoje, ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Uma palavra que nos desafia a examinar a sinceridade do nosso seguimento e a radicalidade da nossa entrega. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei, aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus nos apresenta hoje duas situações que mexem com nossa zona de conforto espiritual. Ele não está sendo cruel ou insensível. Ele está sendo honesto. Completamente honesto sobre o que significa segui-lo de verdade. Vejam a primeira situação. Um mestre da lei se aproxima e faz uma declaração corajosa: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Parece perfeito, não é mesmo? É exatamente o que qualquer líder religioso gostaria de ouvir. Mas Jesus conhece o coração humano melhor que ninguém. A resposta dele é direta. As raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: você tem certeza do que está oferecendo? Porque seguir-me não é garantia de conforto, de segurança, de status. É um caminho de renúncia. Isso incomoda a nossa mentalidade moderna. Vivemos numa época em que a religião virou sinônimo de conforto e prosperidade. Venha para Jesus e sua vida vai melhorar. Aceite Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Mas Jesus mesmo nos avisa: comigo você pode não ter nem onde dormir. A segunda situação é ainda mais impactante. Um discípulo pede algo que parece absolutamente justo: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Na cultura judaica, enterrar os pais era um dos deveres mais sagrados. Era questão de honra, de respeito, de amor filial. E Jesus responde: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos.
Essa frase é tão forte que chega a chocar. Como assim? Jesus está pedindo para abandonar a família? Para não cumprir os deveres básicos de filho? Aqui precisamos entender o que Jesus está realmente dizendo. Ele não está desprezando os vínculos familiares. Ele mesmo tinha um laço fortíssimo com sua mãe, até mesmo na cruz. O que ele está questionando são as desculpas que criamos para adiar o seguimento. Talvez o pai deste homem nem tivesse morrido ainda. Na linguagem da época, sepultar o pai podia significar esperar até que meu pai morra para então me dedicar a outras coisas. Era como dizer: Jesus, eu te sigo, mas só depois que resolver todas as minhas pendências. E quantas vezes fazemos a mesma coisa? Senhor, eu vou me dedicar mais à oração, mas primeiro preciso terminar as tarefas do meu dia. Senhor, eu vou ajudar mais na comunidade, mas primeiro preciso me estabilizar financeiramente. Senhor, eu vou perdoar aquela pessoa, mas primeiro ela tem que pedir desculpas. Jesus está nos dizendo: o reino de Deus não pode ficar em segundo plano. Não pode ser o que sobra depois que resolvemos tudo mais. Seguir Jesus exige prioridade, exige urgência, exige decisão. Mas cuidado, Jesus não está sendo irresponsável. Ele não está dizendo para abandonarmos nossas obrigações legítimas. O que ele está questionando é a nossa tendência de usar essas obrigações como desculpa para não nos comprometermos verdadeiramente com ele. A grande pergunta que fica é: o que realmente nos impede de seguir Jesus de todo o coração? Quais são as nossas tocas que não queremos deixar? Quais são os mortos que insistimos em sepultar antes de nos entregarmos completamente? Para alguns, é o conforto material. Eu seguiria Jesus mais de perto, mas não posso abrir mão do tempo que trabalho na minha empresa. Para outros, são os relacionamentos que sabemos que não nos fazem bem, mas que não temos coragem de deixar. Para muitos é o medo do que os outros vão pensar. E se eu me tornar um cristão mais fervoroso? E se as pessoas disserem que eu virei fanático? Para outros ainda é o orgulho, a dificuldade de admitir que precisam mudar. Jesus não está sendo insensível neste evangelho. Ele está sendo médico. Um médico que precisa fazer um diagnóstico preciso antes de receitar o remédio. E o diagnóstico é claro: seguir Jesus não é para amadores. Não é para quem quer apenas os benefícios sem os compromissos. Mas reparem uma coisa linda: mesmo sendo tão exigente, Jesus continua chamando. Ele continua dizendo: segue-me. Ele não desiste de nós. Ele apenas quer que saibamos exatamente o que estamos escolhendo. Porque no final das contas, seguir Jesus é a única coisa que realmente vale a pena. Pode ser que você não tenha onde reclinar a cabeça neste mundo, mas terá um lugar eterno no coração de Deus. Pode ser que você tenha que deixar algumas coisas para trás, mas ganhará a vida verdadeira, ganhará a eternidade ao lado dele. O convite está feito. Jesus continua passando pela nossa vida, chamando-nos para outra margem. A pergunta não é se ele nos quer, ele já demonstrou isso na cruz. A pergunta é: nós o queremos verdadeiramente? Estamos dispostos a pagar o preço do discipulado autêntico? Que esta semana que se inicia seja marcada não por promessas vazias, mas por decisões concretas. Não por desculpas bem elaboradas, mas por passos reais na direção de Jesus. Porque seguir Jesus pode custar tudo, mas não seguir Jesus custa muito mais. O Evangelho de hoje nos deixa diante de uma escolha fundamental. Continuaremos sendo seguidores de meio tempo ou assumiremos de vez o compromisso radical com Cristo? A resposta
não pode ficar para amanhã. Vamos então nos colocar diante do Senhor, examinando o nosso coração e pedindo a graça de um seguimento sincero, sem reservas, sem desculpas, um seguimento que valha a eternidade. Oremos. Senhor Jesus, hoje Tua palavra nos desafia e nos chama à conversão verdadeira. Perdoa-nos se tantas vezes oferecemos um seguimento superficial, cheio de condições e reservas. Dá-nos coragem para deixar nossas tocas de conforto e segurança. Ajuda-nos a não usar nossas obrigações legítimas como desculpa para adiar nosso compromisso contigo. Ensina-nos que seguir-te pode exigir renúncias, mas que essas renúncias sempre nos levam a algo infinitamente maior. Fortaleça nossa fé, para que não busquemos em Ti apenas vantagens e benefícios, mas um relacionamento verdadeiro, mesmo que isso signifique sair da zona de conforto. Que nossa vida seja uma resposta generosa ao Teu chamado. Que não sejamos discípulos de meio período, cristãos de fim de semana, seguidores com condições, mas que sejamos como aqueles primeiros discípulos que deixaram tudo para Te seguir. Dá-nos a graça de compreender que perder a vida por Tua causa é, na verdade, encontrá-la, e que seguir-te, mesmo custando tudo, vale mais que todos os tesouros deste mundo. Amém. Que o Senhor Jesus, que não teve onde reclinar a cabeça, te dê a coragem de deixar tuas falsas seguranças e seguir seus passos. Que Ele te conceda um coração livre de desculpas e cheio de decisão. Que o Espírito Santo te fortaleça para escolher sempre o reino em primeiro lugar e que Maria, a primeira discípula, interceda por ti nesta caminhada de seguimento radical. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta reflexão tocou o seu coração, se você quer renovar seu compromisso com Jesus sem reservas, deixe nos comentários: Senhor, quero te seguir sem desculpas. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma reflexão e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir o chamado radical de Jesus. Que Deus abençoe toda esta semana que se inicia, que o Espírito Santo nos dê coragem para decisões corajosas e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Cristo é tudo, fora dele, nada.